Resolvendo a nossa tarefa 1, é dado este gráfico e pede-se isto aqui. Note que nós estamos trabalhando com função, não com limite. Não misture as ideias, né? Então, resolvendo as questões. F de menos 1. O que é f de menos 1? Me posiciono em menos 1 e venho em direção ao gráfico. Encontro o menos 2. Portanto, f de menos 1 é menos 2. Ou seja, se o x for menos 1, pela função, o y é menos 2. F de 2, me posiciono, se aqui é 1, me posiciono em 2. Cada quadradinho deste é uma unidade. Me posiciono em 2, né? 1, 2, 3. Portanto, f de 2 é 3. Ou seja, algo próximo de 3. Por quê? Porque note que pelo gráfico não está exatamente em 3. Então eu digo que f de 2 é algo menor que 3 e é maior que 2,5. Caso eu queira, eu posso colocar aqui um tracinho, colocar uma letra qualquer e dizer f de 2 é igual a b, alfa, beta, gama, o que queira. Mas no caso aqui é só para avaliar. Portanto, eu digo que f de 2 não é 3, é algo próximo de 3. Coloco um valor qualquer, caso eu queira. Só para se ter a ideia. Item C. Para quais valores de x vale que f de x é igual a 2? Né? Ou seja, uma outra forma de escrever isso. Eu quero x tal que f de x igual a 2. Qual o significado dessa escrita? Aqui está dizendo qual o x para que o y valha 2. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Né? Então, qual é o valor de domínio para que a imagem valha 2? Bem, aqui eu faço uma posição contrária. Eu me posiciono no eixo y, 1, 2, e venho até o gráfico. Encontrei o gráfico, eu venho em direção ao eixo x. Portanto, encontro 1. De modo que eu concluo que x igual a 1, ou, cuidado, me posiciono em 1, venho para cá. E me posiciono em 1 e vou para lá. Né? Então, tanto pode ser o 1 ou o menos 1. Tá certo? Então, muito cuidado. X tal que f de x é 0. Ou seja, quando que a imagem será nula? A imagem será nula quando eu estiver aqui no eixo y, né? Porque aqui o x vale 0. Portanto, este valor aqui, se aqui é menos 2, aqui será menos 1. Então, para que o y valha 0, né? Desculpe, falei bobagem. Não, tá certo. Não, falei errado. Eu li errado no gráfico. Então, eu quero saber quando que o y é 0. Se o y é 0, é porque está na origem. Portanto, é este ponto e este ponto. E ambos os pontos são as minhas raízes. No caso aqui, menos 1, menos 2, algo entre menos 3 e menos 2. Né? Se aqui é menos 2 e aqui é menos 3, eu ponho um valor qualquer aqui. Posso chamar de alfa. E este ponto aqui, este ponto é algo entre 0 e 1. Então, o x tem que estar entre menos 2 e menos 3. Vamos dizer que este é um certo valor alfa, né? Então, eu digo alfa e este outro é um certo valor beta. E eu indico lá no meu gráfico, né? Portanto, isto aqui é alfa e isto aqui é beta. Uma forma de indicar. Então, vamos escrever novamente de modo mais correto, já que nós estamos usando as letrinhas. Eu digo x igual a alfa, ou o x igual a beta. Entendendo que o alfa está entre menos 2 e menos 3, e o beta está entre 0 e 1. Então, eu posso simplesmente indicar de uma forma ou de outra, tá? Sem maiores problemas. Opa! Vamos voltar aqui. Saiu tudo de uma vez. Aqui. Caramba. Quando dá errado é porque não dá certo, né? Bem interessante isso. O item E. O que pede o item E? O item E diga qual é o domínio e a imagem de f. Só uma observação antes de ir para o item E. Por que eu fiz aqui entre isto e isto, entre isto e isto? Porque aqui ele pede para que se estime os valores.
E, à medida que eu estimo, eu não tenho como precisar. Portanto, por isso que eu chuto x igual a alfa, x igual a beta, ou então coloco o intervalo possível das raízes, né? Tá? Só para complementar. No item E, domínio da função. Qual é o domínio da função? Bem, domínio da função são todos os valores de x que eu entro na função e obtenho y. No caso aqui, conforme havia dito em aula, trace retas perpendiculares ao eixo x. Onde esta reta cortar o eixo e cortar o gráfico, o eixo é ponto de domínio. Aqui eu não sei se a função continua ou se ela termina aqui, a mesma coisa para cá. Então, este problema é meio dúbio. Se ela termina aqui, eu teria que ter uma bolinha vazia ou bolinha cheia, em ambos os lados. Não tenho. Então, eu posso interpretar de duas formas. Primeiro, que o domínio é real, ou seja, que ela não termina aqui e também não termina ali, porque ela não tem limitação, fechado ou vazio, né? E eu posso pensar também que ela termina aqui e termina aqui, incluindo os pontos. Neste caso, a resposta seria essa. O domínio da função será x pertencente a R, tal que o x menor ou igual a 3, maior ou igual a menos 3. Então, note, dou essa resposta implicando nisto, ou dou esta resposta. A imagem da função, a mesma coisa. Eu não sei se ela continua aqui, né, ou se ela continua lá. Imaginando que ela continue, a imagem da função é real. Por quê? Porque ela sempre continuará subindo, né? E eu posso ter que a imagem da função estará entre 3 e menos 2, já que imaginando que ela fica limitada nesses dois pontos, tá certo? E aqui a imagem da função não é real. Isto aqui não está certo, não é que está errado, só não está certo. Então vamos arrumar isto aqui. A imagem da função, considerando que ela não terá limitação, a imagem da função será qualquer coisa maior que menos 2. Então vamos arrumar isto. É y pertencente a R, tal que o y seja maior ou igual a menos 2. Isto supondo que ela continuará subindo. E aqui também vai continuar subindo. Portanto, a imagem sempre será maior que menos 2. É isto, tá certo? Então eu tenho aqui os intervalos. Uma notação de conjunto, notação de intervalo. Notação de conjunto, notação de intervalo. E aqui, colocando na notação de intervalo, como ficaria? Eu coloco menos 2, fechado em menos 2, e vai para mais infinito, portanto, aberto em mais infinito. Então, esta é a forma de representar o domínio e imagem da função nas notações de intervalo e conjunto. Então, está aqui resolvido o problema 1. Esta questão é meio dúbia, né? Ela nos deixa meio que confusos, tá bom? Mas já foi resolvido e foi explicado.